O setor de máquinas agrícolas usadas no Brasil registrou um crescimento nas vendas nos últimos anos. Com a maior demanda, os preços das máquinas também subiram, até 40% nos últimos anos. Vamos entender então os motivos desse crescimento com Diego Arruda, diretor de Negócios Brasil da startup Agrofy. Seja bem-vindo, Diego. Bom dia, telespectador, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre o mercado agrícola com vocês. Prazer é todo nosso. Diego, o que se deve então esse crescimento, nas vendas? Bom, é legal a gente entender o cenário agro que a gente vem de 2, 3 anos atrás, no começo da pandemia, né? Nesse cenário, toda a população se trancou em casa, enfim, e o consumo de alimento, esse ponto de segurança alimentar, tornou-se uma preocupação muito grande no mundo inteiro. Então, a área de produção de soja, de grãos do Brasil, ela cresceu bastante nos últimos 2, 3 anos, né? Então, como a gente teve essa demanda muito grande por aumento e expansão de área plantada, não tinha maquinário para poder atender todo esse mercado, né? Então, cresceu a procura por máquinas agrícolas e, por outro lado, na contramão disso, as fábricas estavam fechadas, a gente teve muito problema de fornecimento de equipamentos, né, de microchips, de pneus. Então, tinha máquina que estava pronta e não tinha o pneu para entregar essa máquina para o produtor rural. Então, a gente teve esse boom de crescimento e o preço, consequentemente, cresceu. Então, nós passamos os últimos 2 anos aí, né, numa curva um pouco fora do padrão por demanda, não só por máquinas, por defensivos, por todo esse cenário. E agora o que a gente enxerga desde o ano passado, isso vem voltando para uma normalidade, né, para os patamares normais do dia. Então, esse ano tinha uma previsão de queda aí de 3% do mercado, ele está se mantendo, né? E o mercado de máquinas usadas, ele mais ou menos acompanhou, porque o produtor rural, ele tentou comprar uma máquina nova, talvez não tinha. Qual a opção que ele foi? Ele foi buscar um seminovo, ele reformou a sua máquina. Então a gente viu dentro da Agrofy, que é uma plataforma que é muito legal, porque a gente é um termômetro do mercado, né? A gente tem veículo, máquina, então a gente consegue medir um pouco a temperatura de como está acontecendo. Então, essa demanda por máquinas usadas, por revisão, por peça, tudo que o produtor tinha como fazer para poder conduzir a sua lavoura, já que ele não tinha essa falta, já que ele não encontrava essa máquina nova no mercado, né? Então, é essa tendência que a gente vê que agora isso está se normalizando dentro dos padrões normais aí que vinha na agricultura nos últimos anos pré-pandemia. Perfeito, Diego. E agora em relação ao perfil, por conta desse aumento nos preços, o mercado de usados, ele teve um salto, porque também permite que pequenos, médios produtores, ou até mesmo um grande produtor que às vezes não quer ali fazer a sua troca da frota, também acaba comprando essas máquinas, Como é que vocês estão olhando essa questão dos preços, Uma vez que teve até recentemente estabelamento, do preço, como é que vocês estão acompanhando essa tendência do setor de máquinas usadas? Perfeito. E o preço acompanhou um pouco essa demanda, né? Então, ali há 2 anos atrás, a gente teve um aumento de preço bem significativo, né? Esses aumentos chegaram aí a 30% em média, o preço, porque você tinha uma disputa por máquina, todo mundo, o que tinha no galpão da concessionária não tinha uma demanda, tinha uma máquina para 2, 3 compradores. Então, a gente viu um crescimento aí dos preços em torno de 30% também nesses últimos 2 anos, né? E agora ele recuou, eu acho que ele chegou no menor patamar, porque agora o produtor rural já está olhando a safra 23, 24, né? A relação de troca das commodities está boa, então eu acho que de agora para frente ele não cai mais, né? Ele vai se manter para a safra 23, 24. Então nós tivemos uma subida aí de 30, 40 nos últimos 2, 3 anos, agora ele recuou um pouco, por volta de 10% mais ou menos, e eu acho que agora ele se mantém num patamar de preços aí que o produtor também já está olhando
suas compras para a safra 23/24. Perfeito. Por falar em termômetro, né, de compra, de mercado, a gente teve recentemente o lançamento do Plano Safra, né, que já está em vigor, inclusive, desde o dia 1º de julho. Você acredita que neste novo aporte, né, lançado pelo governo, o produtor deve aí renovar a frota para a safra? Sim, com certeza esse recurso vai ajudar, porque o produtor rural passa por um momento de liquidez, né, que alguns produtores ainda têm soja guardada da safra passada, o milho está sendo colhido agora e ele também não comercializou. E o produtor rural, como o preço da soja caiu bastante, ele ainda estava na expectativa de esperar por um melhor momento de comercialização. Então, ele tem um desencaixe de liquidez, né? Ele tem soja guardada e precisa dessa liquidez para poder comprar os defensivos e as máquinas para o próximo ano. Então, esse plano safra vem nesse sentido para poder ajudar essa demanda e, com certeza, aquela máquina que o cara não conseguiu comprar lá atrás, ele reformou a máquina velha dele, enfim, isso vai fomentar todo o mercado para poder ter uma renovação de frota, do seminovo também, né, trocando por máquinas aí um pouco mais novas. Perfeito, Diego. Muito obrigado pelas suas informações, por essa análise, inclusive, como é que está o setor de máquinas, tanto novas quanto principalmente usadas, né? Que teve este número interessante e principalmente agora nessa expectativa dessa renovação de frota em relação a este aproveitamento dos recursos disponibilizados no novo Plano Safra. Valeu, Diego, pelas informações. Um ótimo e produtivo fim de semana. Imagine, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e com o produtor rural que também visita a Agrofy. Valeu.